Olá pessoal, mais um vídeo no canal para falarmos do Flamengo, é claro. No vídeo agora a gente vai trazer uma atualização sobre a questão da valorização salarial de Léo Pereira, possível renovação, a gente vai trazer informação sobre isso, apuramos, e também vamos falar sobre Flamengo e Gerson. A briga na justiça ganhou mais um capítulo, a imprensa teve acesso a documentos da defesa do Gerson contra o Flamengo, porque o Flamengo entrou na justiça cobrando mais de 40 milhões de reais do jogador pela questão da saída dele. Enfim, o Flamengo entende que o jogador tem que pagar isso pela quebra. Na verdade, não teve quebra de contrato, né? O Gerson, ele cumpriu o contrato, ele pagou a multa rescisória. Só que o Flamengo alega que tem uma cláusula que diz que se uma parte fizesse isso de pagar a multa rescisória para poder, entre aspas, acabar o vínculo, teria que pagar valor de direito de imagem. Enfim, está na justiça. E o Gerson, na defesa dele, na minha visão, apaga cada vez mais o nome dele na história do Flamengo. Eu, como torcedor, eu não considero mais o Gerson ídolo, tá? Mas é a minha opinião, quem sou eu para dizer se você deve ou não considerar o Gerson ídolo. Mas o que a defesa dele escreveu foi muito pesado e eu tenho certeza que muitos torcedores rubro-negros que já estavam chateados com ele estão cada vez mais. E a gente vai trazer todos esses detalhes no vídeo agora também. Mas antes, gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação, compartilhar o vídeo, hypar o vídeo, isso é importante demais. Antes de falar do Gerson, eu vou falar do Léo Pereira. Por quê? Ele tem contrato até 2027, recentemente a gente trouxe a informação que o Flamengo pensa em dar uma valorização salarial ao jogador e quem sabe renovar o contrato. Só que essa valorização salarial seria sem a renovação de contrato. Eu acho que para o Flamengo e para o jogador é muito bom, porque o Flamengo, teoricamente, não iria aumentar o vínculo de um jogador que já tem a idade avançada, ele tem 30 anos, embora tenha a chance de disputar a Copa do Mundo, mas acho que o tempo de contrato é 2027, é um tempo ok, estamos aí em 2026, dá para se discutir, de repente, em dezembro, uma possível renovação, mas agora a ideia do Flamengo é dar uma valorização salarial e não estender o vínculo dele. E aí a gente vai trazendo mais informações sobre esse assunto para vocês. Agora, vamos falar do Gerson, galera. Já expliquei na minha introdução o caso. E assim, gente, vou te falar que a defesa dele escreveu muita coisa que para o torcedor rubro-negro, com certeza, não vai cair nada bem. Cara, assim, abre aspas, tá? Para a defesa do Gerson. Gerson vem sofrendo como um cordeiro muito levado, mudo levado ao matadouro. Nenhuma entrevista sobre o assunto, nenhum comunicado, nenhuma nota à imprensa e nenhum comentário em suas redes sociais. Gerson apenas disse, no momento certo contareis umas verdades. Estamos esperando. E a defesa disse, aliás, Gerson assinou vários outros documentos e instrumentos contratuais sem data e na mais pura confiança ao CRF, que é o Clube de Regatas do Flamengo. O atleta nunca imaginou que pudesse ser traído pelo clube que, juntamente com os seus companheiros, ele tanto ajudou. Gerson descobriu que está sendo vítima de uma sede de vingança do atual presidente do Flamengo, que não suportou o fato do atleta ter sido contratado e repatriado do futebol russo ao Brasil, justamente pelo Clube Mineiro Cruzeiro Esporte Clube, quiçá porque o atual diretor de futebol do Cruzeiro, o senhor Bruno Spindel, foi demitido do Flamengo pelo atual presidente rubro-negro. E a peça exordial não foi tímida em revelar essa sede de vingança. E o curioso, porque o CRF só ajuizou a presente demanda quando o atleta retornou da Rússia. Todos sabem os motivos: vingança, jogo sujo extracampo, quiçá para prejudicar não só o atleta, como também o seu atual clube empregador. Gente, assim, é um documento muito grande, eu trouxe apenas alguns trechos, e eu, cara, assim, de verdade, eu não consigo acreditar que, de fato, o Gerson pense ou tenha esse sentimento. Eu queria crer que ele está sendo levado a fazer isso, que ele nem sequer sabe o que está escrito ali, porque, de verdade, o Gerson, ele pode reclamar de tudo, menos de que faltou apoio, menos de que o clube não deu apoio a ele. O clube apenas está fazendo aquilo que entende que tem direito em contrato, através de uma cláusula. Não pode chegar e dizer que... Vingança de quê, gente?
Vingança de quê? O Flamengo apenas quer receber um valor que seria maravilhoso na visão do Flamengo. E o Flamengo entende, repito, é o Flamengo, não é o Vene Casagrande que entende. O Flamengo entende porque entrou na justiça, pedindo ressarcimento de 42. Ressarcimento não, o recebimento, né? Porque o Flamengo não paga. Quer dizer, não pagou ele até onde eu sei e agora está querendo dinheiro de volta. Não é isso. Seria o dinheiro que teria a receber futuro. Enfim, é uma longa história e o Flamengo não está fazendo nada de errado. Não vejo vingança. O que eu vejo é, daqui em diante, se tinha algum torcedor que apoiava o Gerson e que ainda considerava o Gerson ídolo, eu acho que daqui em diante não vai considerar mais não. Lamento, agradeço demais como torcedor o que o Gerson fez com a camisa do Flamengo, mas eu acho que depois desse movimento, dessa briga aí na justiça e nesses trechos, porque assim, a partir do momento que a defesa bota isso, o Gerson autorizou, né? Assinou algum documento. Então o Gerson pensa assim, lamentavelmente ele pensa assim. Fica aqui a minha opinião, eu acho que infelizmente agora o Gerson pegou e botou um ponto final na idolatria dele com a camisa do Flamengo. E vocês, o que vocês acham? Quero a opinião de vocês. Tamo junto, até o próximo vídeo. Agora eu vou assistir ao jogo do Flamengo. Confesso para vocês que eu estou gravando esse vídeo aqui antes do jogo do Flamengo contra o Red Bull Bragantino. Lembrando, Arrascaeta, Varela e Léo Pereira foram para Atibaia e não foram relacionados após uma avaliação médica. O Flamengo até emitiu um comunicado sobre isso. Minha opinião, mais uma vez a data FIFA prejudicando o Flamengo. Não faz o menor sentido o Bielsa levar o Arrascaeta para colocar pouquíssimos minutos em campo, sendo que a gente sabe que o Arrascaeta vai para a Copa do Mundo. Não havia a menor necessidade do Bielsa fazer isso com o Arrascaeta e também com o Flamengo. Prejudicou. Isso vale para o Varela também, tá? Embora ele tenha atuado 90 minutos, blá blá blá, mas vale também para o Varela, porque é um jogador que já vai estar na Copa do Mundo. Então, Flamengo novamente prejudicado. Para dizer que Vene é clubista, só fala o Flamengo. O Palmeiras foi muito prejudicado. O Piquerez sofreu uma grave lesão. O Palmeiras perdeu o jogador aí para o restante da temporada. Algo precisa ser feito pelos clubes, porque não dá mais para os clubes serem tão prejudicados dessa maneira. Perde o jogador, tem a parte financeira também, porque o salário quem paga é o clube. E aí? Os clubes precisam se unir em relação a isso. Olha o Pedro, quantos meses ele não ficou fora do Flamengo? O Flamengo foi muito prejudicado, entre outros casos. Aí, Rafinha agora na seleção brasileira, o Barcelona revoltado. Então, pessoal, algo precisa ser feito entre os clubes, eles se unirem para resolver isso junto, não só a CBF, mas as outras federações das seleções, claro, com o aval da FIFA. Gabigol ou terreno do estádio do Flamengo? Essa era uma das dúvidas do presidente Rodolfo Landim enquanto administrava o rubro-negro. O Landim esteve num podcast e foi perguntado a respeito da situação do Gabigol, por que o atacante, que era ídolo do torcedor, não renovou seu contrato. Abre aspas para o Landim, o Flamengo gastaria mais ou menos 180 milhões de reais no novo contrato do Gabigol. Seria o valor do terreno para construir o estádio. O Gabigol era um ídolo, mas pressionava os técnicos. Eu sentia que ele deixava os treinadores acuados, porque ele era muito grande no clube. Ele acabava entrando no time sem que o técnico tivesse a certeza de que era a melhor solução, disse o Rodolfo Landim em entrevista ao Charla Podcast. Landim também revelou que o Gabigol se queimou com o elenco após o título da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro na Arena MRV. Abre aspas para o ex-presidente, a gente foi o primeiro campeão no estádio do Atlético Mineiro. O clima hostil que criaram pra gente, os alto-falantes tocando o hino do Atlético, enquanto a gente comemorava a pressão perto do vestiário, com som alto dentro do vestiário, e a gente conseguiu vencer aquilo tudo. E a primeira declaração do Gabigol é de que ele não iria ficar mais. Ele não teve nem respeito com os outros jogadores. Todo mundo vestiu uma camisa comemorativa, ele foi o único que fez questão de não vestir. Ele tentou azedar o clima, mas acabou ficando isolado. Até na sala de embarque, quando a gente voltava para o Rio, eu senti que os jogadores não estavam gostando do que ele estava fazendo. Importante deixar essa situação mais pública e gostaria de saber a sua opinião sobre o tema. Preciso registrar também que na noite dessa quinta-feira, o Flamengo tomou 3-0 do Red Bull Bragantino em Bragança Paulista. Danilo dentro de campo
e Leonardo Jardim, depois do jogo, afirmaram que a atuação foi vergonhosa e cobraram os jogadores. Percepção a partir da declaração deles é de que muitos atletas não encararam o jogo a ver. Quero registrar ainda que o Flamengo teve mais um jogador expulso, Eric Pulgar, no segundo tempo, por agredir um adversário. 5ª expulsão do Flamengo no ano. Importante registrar que no ano passado inteiro, 2025 inteiro, foram só 7 expulsões. E sobre o balanço, Mauro? O balanço, você acha que é ainda mais positivo para o Flamengo ou já era o esperado? É aquilo mais ou menos. Foi divulgado agora, né? Mas os números são muito parecidos com aquela prévia de dezembro lá que o presidente do Flamengo apresentou para o Conselho, que foi amplamente divulgado. Não tem nada muito surpreendente, não. Os números são mais ou menos aqueles esperados. Isso não significa que o Flamengo tenha dinheiro a fundo perdido e possa contratar vários jogadores ao mesmo tempo. O torcedor tem que ter consciência disso. Será que vai ter grana para fazer um investimento tão alto no meio do ano no centroavante? Talvez sim. Mas... lógico, o Flamengo também ele compromete receitas futuras, né, quando ele faz contratações caras, como o Palmeiras também, como as que foram feitas recentemente. Aliás, ontem surgiu uma história de Dybala, esquece esse negócio, pelo amor de Deus, galera, não embarca nessa... Eu li essa parada. Essa é cascata. Entendeu? O Dybala, o Flamengo quer um centroavante, o Dybala não é centroavante, está com 32 anos e, além disso, o Dybala vive machucado, o jogador vive lesionado, sabe? Não tem sentido, não faz sentido nenhum, esquece isso aí. Agora já tem jornalistas e outros similares, até estrangeiro, até turco tem, que sabe que o Flamengo engaja, então vira e mexe tem notícia do Flamengo. Tem nada de Dybala, até falei ontem, como é o nosso trabalho é sempre checar a informação, né? Por mais que não faça sentido, eu falei ontem com o clube e eles me disseram, não, evidentemente não tem nada disso. Falaram exatamente o que eu penso. O jogador não é centroavante é a prioridade para o meio do ano, né? O mercado não está aberto. E tem um histórico longo de lesões. Nesse momento ele está machucado na Roma. Ele não joga desde janeiro. E os 2 últimos jogos dele ficou no banco, inclusive nem entrou. Então é um ótimo jogador de bala, mas não é o caso. O Boca parece que está de fato interessado, segundo os colegas da Argentina. Mas também não sei se é verdade também que o Boca está interessado. Também, né? O Boca dá audiência lá, né? Então, repara que nunca é assim, né? O Atlético Tucumã, que é o Dybala, Chapecoense, que é o Dybala, é Flamengo, é Boca, né? É time de muita torcida, né? Aí o pessoal vai lá ficar louco, né? E aí tem uma coisa que o colega André Rocha sempre fala, né? Esse povo nunca está satisfeito. O Flamengo acabou de trazer o Paquetá, 42 milhões. O jogador que pode ir à Copa do Mundo, o jogador que jogou a Copa do Mundo, estava na Premier League 28 anos, não é um veterano em fim de carreira machucado. É o cara inteiro. Tá jogando. O cara não está satisfeito. O cara vê lá que vai contratar alguém, já fica clicando, feito um louco. Será? Vai chegar quando? Vou fazer Aeroflá. Pelo amor de Deus, gente. Quanto mais as pessoas consumirem esse lixo, mais vai acontecer. É culpa do torcedor que gosta de ser enganado. Entendeu? Tem gente que, inclusive, trata como notícia tweets que são colocados aleatoriamente por personagens assim. Qualquer perfil, o cara lê como notícia. Até isso eu já vi essa semana, eu vi um desse. Impressionante. Então, não se iluda, rapaziada. Não tem nada de Dybala. Agora, no meio do ano, certamente o Flamengo vai tentar trazer um centroavante. A minha dúvida vai ser o poder de fogo do time no mercado. Um jogador de 10 milhões de euros, de 30 milhões de euros, de 20. Essa é a minha dúvida. Quanto eles vão poder investir. Né? E também pode ser que sempre saia algum jogador. Né? O clube sempre tem vendido jogadores. O Flamengo e o Palmeiras fazem a mesma política com relação a isso. Vendem bem e compram caro. Mas contratou jogadores caros do ano passado para cá. Até esses caras como Jorginho, Danilo, não é barato, porque tem luvas, né? É só o salário. Não é só o salário. O cara vende os direitos para o clube em forma de luvas, por exemplo. Então, é um orçamento caro. Agora, o clube está saudável financeiramente. E o interessante é que na balança comercial, digamos assim, entre venda de jogadores e contratações, a disparidade não é grande, ou seja, o Flamengo não tem que inteirar tanto para cobrir todas as vendas, porque vendeu muito jogador no passado, vendeu o Matheus Gonçalves e vendeu o Wesley e o Gerson, os dois, por 25 milhões de euros cada um, o Gerson à vista, inclusive, né? Agora está rolando uma briga com a Almeria, né? A Almeria não pagou, segundo o Flamengo até hoje, o Lázaro, que já até esteve emprestado ao Palmeiras e voltou. E aí o Almeria foi na rede social ainda provocar o Flamengo. Agora ele está na Arábia Saudita. Pois é. Alegando que ainda não saiu o veredito. O Flamengo alega, para resumir a história, que o clube usa de, digamos assim, artifícios jurídicos, né? Para ficar protelando e nunca pagar. E até hoje não pagaram. O Flamengo cobra aí uma dívida milionária do Almeria, lá da Espanha, que contratou o Lázaro lá atrás. Aliás, isso aí tem as digitais do Paulo Souza, né?
O pessoal fala do Paulo Souza, o Lázaro não jogava no Flamengo. Aí o Paulo Souza inventou de ala esquerda, aí ele começou a jogar com 3 zagueiros. Depois passou a jogar mais à frente, até falso 9. Aí despertou o interesse desse clube que levou. O problema é que o clube, segundo o Flamengo, o clube não paga. Agora, e não seria nem se iludir, né, Mauro? Seria uma contratação de bosta, o Dybala. Há anos que o Dybala não joga nada e há anos que se lesiona também, né? Eu acharia uma contratação péssima, sendo cara, principalmente. Não faz sentido nenhum. Não vai, isso aí esquece. É aquela coisa, né? As pessoas fazem isso, é um artifício, né?